Boa noite a todos. Eu me chamo Nicolas Feijó. Eu sou recém-formado em medicina pela Universidade de Grande Rio. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Endocardites fúngicas em uma corte de pacientes adultos. Então, a endocardite infecciosa é uma doença multissistêmica, usualmente bacteriana, resultante da infecção da superfície endocárdica do coração. Existe uma tríade que sugere, causa alta suspeição, que é febre, novos fenômenos embólicos e novo sopro cardíaco. Nesse contexto, as endocardites fúngicas são a quarta causa de endocardite infecciosa nos Estados Unidos e a sétima na Europa. A incidência, pelos últimos artigos de revisão, é de 1 a 3% nas grandes cortes. Os fungos mais empregados são a Cândida, fungos do gênero Cândida, e o Aspergillus. Saiu um artigo, há cerca de 2 semanas, do Forrester e Pappas, 2025, que já consolida bem o histoplasma como a terceira causa, o terceiro fungo empregado. Além disso, tem outros fungos menos usuais, como Saccharomyces, Trichosporum e outros. O que é interessante sobre os fungos é que os sintomas muitas vezes são inespecíficos. Então, você pode ter desde o paciente com sintomas constitucionais, como febre, uma febre um pouco mais baixa, astenia, até uma sepse fulminante. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi descrever e analisar casos de endocardite fúngica no Centro Quaternário de Cirurgia Cardíaca, e o nosso objetivo específico foi comparar casos de endocardite fúngica com outras endocardites infecciosas, no caso os bacterianos, dentro da corte, destacando as principais diferenças. Então, esse foi um estudo retrospectivo de uma corte de pacientes adultos, implementada prospectivamente, mas a análise foi retrospectiva, logo post-hoc, voltada às endocardites fúngicas no Instituto Nacional de Cardiologia. Foram incluídos 502 pacientes adultos com critérios de endocardite infecciosa definitiva pelos critérios de Duke modificados, e os dados foram coletados conforme a ficha padrão de coleta da ICE, International Collaboration in Endocarditis, e os pacientes foram comparados por teste de proporção entre as endocardites fúngicas e as endocardites bacterianas. Esses são os softwares que nós utilizamos, Jamovi 1.6 e o AR 4.0.1. Então, chegando aos resultados, as endocardites fúngicas compuseram 3,78% do total das endocardites, foram 19 casos, 19 episódios. Desses 19 episódios, 16 foram do gênero Cândida, sendo 9 Cândida parapsiloses, 3 Cândida tropicalis, 3 Cândida albicans e 1 Cândida famata, e 3 do gênero Trichosporum, um Trichosporum azar, um Winking e um mucoides. A idade média dos nossos pacientes foi de 48,4, com desvio padrão de 21 anos, contra 48,4 com desvio padrão de 17 anos para as endocardites bacterianas. A proporção de homem e mulher ficou 2 para 1, e de todos os casos, 4 foram endocardites protéticas, 3 endocardites infecciosas tardias de prótese e 1 precoce. Então, em relação às comorbidades, essas foram as comorbidades analisadas. Vou falar só das que tiveram significância estatística. A valvopatia reumática foram 10,5% no grupo das endocardites fúngicas contra 31,5% das endocardites bacterianas. E o cardiodesfibrilador implantável, 5,3% das endocardites fúngicas contra 0,2% das outras endocardites. Esses foram que tiveram... Desculpa, eu cometi um engano aqui. Esses foram que tiveram uma aproximação estatística. Os que tiveram realmente significância estatística foram a hemodiálise, que é 26,3% das endocardites fúngicas contra 10,2% das endocardites bacterianas, e a presença de marcapasso prévio, 36,8% contra 9,7% das outras endocardites. Nós não tivemos usuários de drogas intravenosas, que é um fator de risco importante. Em relação às fontes de aquisição, a fonte foi comunitária em 26,3% das endocardites fúngicas contra 66,2% das endocardites bacterianas. A fonte de aquisição hospitalar foi 47,4% contra 24,7% das endocardites bacterianas. E a endocardite infecciosa associada à assistência de saúde não hospitalar foi 26,3% das endocardites fúngicas contra 9,2% das outras endocardites, todos com significância estatística. Em relação à apresentação clínico-laboratorial,
A única apresentação clínica que realmente houve significância estatística foi a presença de evento vascular embólico de 44,1% nos pacientes das endocardites bacterianas contra 68,4% dos pacientes com endocardite fúngica. Em relação a complicações e desfecho que tiveram significância estatística, foram a bacteremia fungemia persistente, na endocardite fúngica foram 22,2% dos pacientes versus 7,4% dos pacientes com endocardite bacteriana, a embolização periférica 26,3% versus 7,3%, a maior parte no caso desses 5 casos, foram 2 para artéria poplítea, 2 para femoral e 1 para mesentérica. Embolização recorrente tem uma aproximação estatística, a gente não conseguiu observar, como o N é muito pequeno, a gente não conseguiu observar significância estatística efetiva, mas foi 16,7% versus 5,3%. A taxa de indicação cirúrgica nas endocardites fúngicas foi, apesar de não ter tido significância estatística, foi maior, foi 94,7% contra 83% das endocardites bacterianas, e os que foram efetivamente operados foram 50% dos pacientes de endocardite fúngica versus 75,2%. Isso deve ao fato, principalmente, desses pacientes terem múltiplas comorbidades. E a morte, 68, isso é um dado bem alarmante, 68,4% dos pacientes com endocardite fúngica foram a óbito, versus 23,5% das outras endocardites. Em relação à ecocardiografia, a vegetação aórtica foi menos observada nas endocardites fúngicas, 21,1% contra 42,1% das endocardites bacterianas. A vegetação pulmonar, 10,5% contra 0,8% das endocardites bacterianas. E a vegetação em marcapasso ou cardiofibrilador implantável, 21,1% contra 6,9% das outras endocardites. Em relação às cândidas, predominaram as cândidas não álbicas, que é uma coisa que a gente vê bastante aqui na América Latina, em países de alta renda, países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos ainda predominam as cândidas álbicas, mas isso tem mudado, tem tido uma curva em direção à presença das cândidas não álbicas, principalmente a cândida parapsilose, que é uma cândida que tem muita afinidade para o material protético e tem bastante facilidade de formar biofilme. A hemocultura negativa, aí, como eu falei lá no início, o Aspergillus é um fungo filamentoso, que nas cortes, principalmente tem uma corte egípcia, que foi 24% a 24%, ficou meio a meio. Aí onde é que estão os nossos Aspergillus? Bem, o Aspergillus não é um fungo que cresce com facilidade em hemocultura. Na verdade, ele praticamente não cresce. Tem até um estudo recente que fala sobre como as hemoculturas positivas para Aspergillus, na maior parte das vezes, são contaminação na microbiologia, no laboratório. A idade média dos nossos pacientes foi uma idade um pouco mais jovem, isso tem bastante relação com a valvopatia reumática. Então, outra coisa que também ajuda a baixar a idade média, por exemplo, nos Estados Unidos, é o uso de drogas intravenosas, que no nosso caso aqui nós não tivemos esse fator de risco. Em relação à predisposição, bem compatível, né? Nós tivemos pacientes com marca-passo, com catéter venoso central, com catéter venoso central, com próteses. Das manifestações clínico-laboratoriais, eu comentei com vocês, a embolização foi a única que teve efetivamente diferença estatística. A indicação cirúrgica, também, como eu já comentei, os pacientes tinham muitas vezes múltiplas comorbidades, por isso que eles não foram efetivamente operados, né? Foram 94,7% de indicação cirúrgica e só 50% foram operados. E a mortalidade foi uma mortalidade também elevada, que também é compatível com estudos de outras cortes. E a principal limitação do nosso estudo foi que é um estudo com N pequeno, então, talvez se a gente tivesse uma amostra maior, a gente conseguiria observar maior significância estatística. As conclusões eu já passei por elas, atentar para o diagnóstico e intervenção precoce, foram algumas referências que nós utilizamos. Obrigado. Passei um pouco do tempo, mas obrigado.